palavra. No vídeo de hoje, a pedido de um dos nossos inscritos, nós iremos fazer um esboço de pregação sobre Jonas, o profeta de Deus. E se você desejar que eu traga algum esboço de pregação sobre um tema ou uma passagem bíblica específica, deixe nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum conteúdo que irá te ajudar no seu ministério da Palavra de Deus. Na introdução desse esboço, eu quero tratar dois pontos. Em primeiro lugar, Jonas era sensível à voz de Deus. Quando Deus falou com Jonas, Jonas sabia quem estava falando com ele. Jonas não teve dúvida que era o próprio Deus que estava falando com ele e dando a ele uma responsabilidade. E o segundo ponto é que ser profeta de Deus nos mantém humanos. Jonas, quando se tornou um profeta de Deus, ouviu a voz de Deus, foi enviado por Deus para levar a palavra dele, não fez dele um super crente ou um homem diferente de todos os outros. Pelo contrário, ele continuou sendo humano, assim como eu e você, sujeito a todas as paixões, sujeito a todas as fraquezas e desânimos. Em primeiro lugar, obedecer é uma escolha do ser humano. Deus dá uma direção para o profeta Jonas, mas ele tinha uma escolha: fazer ou não a vontade de Deus. E para que eu possa melhorar e complementar essa parte de obedecer a uma escolha do ser humano, eu coloquei alguns versículos complementares, que é algo que eu sempre tenho dito neste canal, que você precisa comparar as coisas espirituais com espirituais. Nós precisamos trazer referências bíblicas a respeito de tudo aquilo que nós precisamos falar da parte de Deus. Se nós olharmos em Jonas 1:1, nós vemos que Jonas ele ouviu a voz de Deus. Em Jonas 1:3, mesmo que Jonas ouviu a voz do Senhor, ele fez aquilo que ele queria após ouvir a voz do Senhor. Ele tomou um caminho diferente, ele tomou uma escolha que não era fazer a vontade de Deus. Deus não tirou o livre-arbítrio de Jonas naquele momento. Em Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus faz uma indagação: por que me chamais Senhor, se não fazeis aquilo que eu vos digo? Jonas estava chamando Deus de Senhor, mas não estava honrando assim como ele deveria ser honrado. Jonas estava chamando Deus de Senhor, mas não estava obedecendo como deveria ser obedecido. 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, a palavra do Senhor vai nos ensinar que Deus tem prazer na obediência e não nos sacrifícios. Então, neste primeiro ponto, neste primeiro tópico, nós precisamos focar que obedecer a Deus é uma escolha, que há recompensas positivas para aqueles que obedecem, mas há consequências negativas para todos aqueles que desobedecem à vontade de Deus. Em segundo lugar, Jonas era um profeta sem misericórdia. Em Jonas capítulo 1, versículo 3, nós vemos que Jonas foge para não ver a salvação do povo de Nínive. Alguns historiadores dizem que Jonas fugiu por causa da maldade que o povo de Nínive fez com o povo de Israel. Mas ainda assim a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos amar os nossos inimigos. Jonas, ao olhar para a cidade de Nínive, para a maldade que eles viviam, pela pecaminosidade que eles viviam diante dos olhos de Deus, ele julgou o povo de Nínive como não ser digno de ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Jonas foge para não ver a salvação de um povo que necessitava da palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina em sua palavra que ele não veio para os sãos, mas ele veio para curar, para salvar aquele que estava ferido. Em Jonas capítulo 1, versículo 6, nós vemos que Jonas não tem misericórdia dos seus companheiros de barco. Jonas vê os seus companheiros lançando as suas coisas ao mar, mas ele fica calado. Ele vê as pessoas que estavam à sua volta, perdendo tudo aquilo que um dia eles conquistaram, mas ele não tem misericórdia. O seu coração estava endurecido, tanto para as pessoas que estavam em Nínive longe dele, quanto para as pessoas que estavam à sua volta no mesmo barco que ele estava.
Jonas não estava se importando com quem perecesse ao seu lado. Ele conhecia Deus, ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia ouvir a voz de Deus, mas ele não queria transmitir aquilo que Deus tinha dado e pelo seu intermédio. Em Jonas capítulo 4, versículo 10 ao versículo 11, nós vemos que Jonas tem misericórdia de uma boboereira e começa a murmurar diante de Deus por uma planta que nasce hoje e amanhã se seca, mas ele não tem misericórdia da cidade de Nínive, mesmo sendo uma cidade grande, mesmo tendo muitas almas ali. Aqui nós aprendemos que tem muitas pessoas que pregam a palavra de Deus sem misericórdia, que tem muitas pessoas que anunciam o evangelho, mas que não amam almas. Eles anunciam porque estão irados, eles anunciam porque temem as consequências da sua rebelião. Eles não pregam por paixão, eles não pregam por amor, eles pregam por medo da consequência. Eles não têm compromissos com as pessoas que se perdem, mas eles têm compromisso com o seu próprio ego, com medo da dor, com medo da consequência da rebelião. Em terceiro lugar, nós vemos na vida de Jonas que sempre há um recomeço, porque Deus é misericordioso. Ainda que o homem não sabe usar de misericórdia, o nosso Deus é um Deus bondoso. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Em Jonas capítulo 2, versículo 1, nós vemos Jonas orar dentro do ventre do peixe. Nós vemos Jonas orando, buscando a Deus, mas ainda nós já podemos enxergar a misericórdia e a bondade de Deus, porque Jonas se manteve vivo. Deus o preservou em vida dentro do ventre de um peixe, sem perecer, sem morrer, porque Deus é misericordioso. E nós vemos a misericórdia de Deus também em Jonas capítulo 2, versículo 10, no momento que o grande peixe vai até a praia e vomita Jonas na praia, para que ele não venha a ser consumido. Nós temos aqui um grande ponto importante. Em Apocalipse 3, versículo 15 ao 16, a Bíblia vai nos dizer que Jesus irá vomitar os mornos. Aqui nós vemos a misericórdia de Deus, porque Jonas foi vomitado por um peixe, para não ser vomitado por Cristo no dia do juízo final. Jonas estava morno, Jonas não queria fazer a vontade de Deus segundo aquilo que Deus queria para ele, e isso iria trazer consequências. E para que o profeta Jonas não se perdesse, Deus envia um grande peixe. Esse grande peixe engole o profeta e depois de 3 dias o lança vomitando ele na praia. Isso foi um grande sinal da misericórdia e da graça de Deus sobre a vida deste profeta. Em quarto lugar, a vontade de Deus sempre irá prevalecer sobre a vontade do homem. Jonas, ele ora do ventre do peixe, ele se arrepende dos seus maus caminhos, ele se arrepende de não ter obedecido à voz de Deus, e nós vemos em Jonas capítulo 3, versículo 2, que Deus envia Jonas novamente para Nínive. Ele tem uma nova oportunidade. Ainda assim, com esta nova oportunidade, em Jonas 3, versículo 4, nós vemos que Jonas prega com ira. Nós vemos que Jonas despreza aquilo que Deus estava fazendo para ele. E novamente ele está ali sem paixão, sem amor pelas almas. Ele está pregando com ira, com vontade de acabar logo aquilo que Deus havia enviado. Porque ele não queria fazer aquilo. Deus cumpre o seu propósito, mesmo com um profeta sem misericórdia. E para concluir esse esboço de pregação, nós vemos que os nossos pecados, eles podem ser perdoados se houver arrependimento, pois nosso Deus é um Deus de recomeços. Jonas pecou, Jonas foi rebelde, Jonas foi sem misericórdia, mas quando ele estava dentro do ventre do peixe, ele entendeu o caminho dele errado. E mesmo que Jonas pregou debaixo da ira, o livro de Jonas acaba com uma pergunta, e Jonas, creio eu, que compreende aquilo que Deus estava falando com ele. Se você deseja acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus e até o próximo vídeo, Deus assim nos permitindo.